Olá pessoal, vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês como construir uma campanha no gerenciador de anúncios da Meta, tá? Eu já falei alguma coisa sobre em outras aulas, né? Mas eu não peguei o gerenciador assim mais a fundo. Então hoje eu vou pegar um pouquinho, vou tentar ser o mais breve possível, tá? Mas a primeira coisa é vocês criar uma publicação na página de vocês, ou seja, no Facebook ou no Instagram, né? Então você cria lá seu post e aí você vai impulsionar ele através do gerenciador de anúncios, tá? Então vamos lá. Então nós estamos aqui é a minha página, né, do Facebook. E aí eu coloquei aqui, eu tenho algumas publicações, tá? E aí eu vou aqui no... Deixa eu ir aqui. Se você entrar Quando você entra no Facebook, você vê essa página aqui, tá? É só você clicar aqui, ó, gerenciador de anúncios, ó, que vai levar para a página que você precisa. Então vamos lá. Carregou. Aí eu venho aqui, visão geral, campanhas. Aqui vai me mostrar as campanhas. Aqui eu tenho 3 campanhas ativas e as outras que já finalizaram, né? Para começar uma campanha, eu vou lá em criar. Eu vou escolher aqui que eu quero. Eu sempre faço tráfego, tá? Porque eu mando bastante gente para as minhas páginas e dali eu gero lead, gero engajamento, gero o que for precisar. Então eu sempre faço como tráfego. Continuar. Aí aqui tem a campanha de tráfego manual ou a campanha para anunciantes do Instagram. Como eu gosto de pegar do Facebook e é claro que a campanha, gente, não é porque eu fiz no Facebook só vai aparecer no Facebook, não. Quando você impulsionar, ele vai impulsionar para pessoas do Facebook e pessoas no Instagram, tá? Só que o Facebook dá mais recursos, por isso que eu gosto de fazer por lá. Continuar. Aí entrou aqui. Aí eu mudo o nome daqui da campanha, vou fazer um teste, por exemplo, fazer né, só para a gente ter um nome. Deixo aqui leilão, aqui eu não preciso mexer, já está com tráfego, né? Não preciso mexer aqui, nem aqui embaixo. Avançar. Aí aqui novamente, vou colocar aqui teste. Tá errado, né? Então aqui teste. Conversão, aí eu quero as mensagens para o WhatsApp. Aqui já me mostrou isso, tá? Não quero levar tráfego para o meu site nem nada. Quero que quando a pessoa clique no meu anúncio, entra o meu WhatsApp. Aí aqui não preciso mexer nada, desempenho, a minha página já aparece aqui, ó. Aí aqui a conexão automática, porque eu tenho o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, tudo linkado. Então você precisa ter uma página primeiro de empresa ou de profissional, linkar as duas coisas. O que é linkar as duas coisas? Você anuncia não. Você coloca um post lá no seu Instagram, ele já tem que ir automaticamente pro Facebook, então quer dizer que está tudo linkado, né? E o meu WhatsApp também está lá, então aqui já vai me levar para todos os lugares. Aí que custo por dia, você pode pôr diário, ou se você quiser colocar um orçamento total, eu tenho R$200, eu vou colocar 200
e quero por tantos dias. Eu costumo deixar diário, e quando eu não quero mais a campanha, eu vou lá e termino a campanha e acabou. Então aqui eu vou colocar, ele já me dá R$20, né? Mas eu vou colocar o mínimo, que é 5,62. Pode mudar isso, tá? Então, de repente, se você... Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar só R$5. E aí... Olha lá. Ele foi vermelhinho falando que o mínimo que tem é 5,62. Então, você tem que colocar 5,62. Aí, ele vai aceitar. Pronto, aceitou. Quando eu vou começar a campanha, então você escolhe o dia, o horário. Então, hoje... dia 24, eu vou colocar, sei lá, às 20 horas, tá? Aí aqui, se eu quiser definir um término para a campanha, eu vou definir um término. Por exemplo, eu quero rodar uma semana. Então, eu vou lá dia 9, ó, às 20 horas. Pronto, defini um término. Ou eu deixo sem nada e ele vai rodando. Quando eu quero, eu vou lá e paro a campanha. Tá? E aí, vamos lá, controles de público. Então, a parte que você vai ter que ter muita atenção é isso aqui, tá? Controles de público. Depois que você tiver algumas campanhas rodando, você já vai ter públicos salvos aqui, ó. Então, eu poderia puxar um público que eu já salvei, né? Escolher aqui e pronto. Mas eu vou montar um para vocês terem uma ideia. Então eu venho aqui editar, né? Vou escolher aqui a minha cidade, ó, Santo André. Ele vai me dar aqui, ó, Santo André, São Paulo, cidade. Pronto. Ali. Cadê você? Aqui. Aí aqui ele me dá, ó, mais... Santo André mais 40 quilômetros. Eu não quero mais 40 quilômetros, eu quero só mais 17. Então ele me deu o raio de ação aqui, que vai pegar as minhas cidades ao redor até 17 quilômetros de Santo André. Então depende do que você vai estar divulgando, não vale a pena você colocar muito longe. E depende do que vale a pena você colocar mais longe. Se você está no interior, eu sugiro que pegue as cidades vizinhas, tá? Além da sua, pegue as cidades vizinhas. Você pode colocar o nome de cada cidade. Aí você quer pôr outra cidade, você vai lá. Por exemplo, aqui, São Caetano. Então aqui eu tenho São Caetano do Sul, São Paulo. Aí, me deu. Que ele também me dá mais 40, eu venho aqui e reduzo, ó, para 17, ou mantenho 40, pronto, aqui ele já pegou duas cidades mais 17 km. Ou vocês vêm aqui eu vou perder um pouquinho de tempo, porque esse aqui é a parte mais importante do seu anúncio, tá? Então vou mudar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou colocar o nome da rua. Às vezes ele não pega o nome da rua, mas pega o bairro, por exemplo. Aqui ele não está me mostrando a rua. Às vezes vai, às vezes não vai, isso é meio complicado. Vila Gilda, Santo André, aqui ó, Vila Gilda, Santo André. Então eu peguei o meu bairro, e aí eu vou eliminar esse São Caetano. Deixei só meu bairro. Aí eu posso ter uma distância de 2 km, ó, mas aí eu vou aumentar para 10, 14, 10. Então vai do meu bairro, depende de onde você tá, gente? Mais 10 km. Deixa eu ver, 10. O que não aceitou? O mínimo é 14, então. Mas porque ele tinha me dado 12? Coisa errada aqui. Aí, 10. Agora foi. Então, Vila Gilda, Santo André, mais 10 km da Vila Gilda. Então, se você está numa região que tem
que é muito distante, né? Do interior, por exemplo, às vezes o ideal é você pegar pessoas de outra cidade. Então é importante você ver direitinho qual a quilometragem para você ter um raio de ação legal. Então aqui eu estou em Santo André, mas está vendo, está entrando em São Bernardo, está entrando em São Caetano, né? Aí seguimos. Idade. Qual que é o seu público? Então aqui o meu público eu vou colocar de 24 a 60 anos. É o público que eu quero. Não que eu não aceite abaixo de 24 ou acima de 60, que ele também vai mostrar, mas muito menos, tá? O sistema vai mostrar para algumas pessoas acima de 60 e abaixo de 24, mas ele vai dar prioridade para essa idade que eu coloquei. Gêneros, você pode escolher. Eu só quero um curso de dança do ventre. Você não vai divulgar para homem, né? Então você vai colocar aqui só mulher, né? Se fosse um curso de dança do ventre, por exemplo. A não ser que você criar homem para dança do ventre. Eu acho difícil, mas, né? Como eu coloquei, o anúncio que eu vou colocar é sobre um baile, então eu vou colocar todos, certo? E aí eu vou aqui embaixo. Aqui eu vou definir o idioma, você pode deixar, porque só se tiver aqui em inglês, aí você coloca o português, tá? Então você definir aqui as pessoas que todos os gêneros, homens ou mulheres, que têm uma relação com dança, por exemplo, que elas costumam olhar sobre dança. Então aqui já vai me dar umas opções, ó. O próprio sistema aqui me dá umas opções. Então dança, arte, ó. Uma vez que você colocou, ele começa a dar, ó, artes cênicas, balé, dança estúdio, dança moderna. Ele vai te dando as opções. Mas não. Aí depois que você passar por tudo isso, você pode ser mais específico. Tango. Aí ele vai me dar aqui, tango. Mas se eu vou divulgar tango, então eu posso divulgar Buenos Aires. Ou seja, pessoas que estão procurando para ir para Buenos Aires, muitas vezes querem fazer uma aula de tango. Tem um fetiche, então você aproveita isso, né? Ou dança de salão. Isso aqui você tem que, né, conhecer o seu público para saber o que você vai colocar. Então essa é a parte mais importante que eu estou fazendo até agora. Então vamos supor que eu já tinha alcançado todo o meu público. Você pode colocar muito aqui, tá? Vamos pegar mais um, vai. Argentina, por exemplo. Vou dar um curso de tango. Então de repente a pessoa que procura sobre a Argentina pode ter um interesse, né? Não é para o meu anúncio agora, porque eu não vou impulsionar, eu só estou criando para vocês terem uma ideia, né? E aí para o meu anúncio seria só mais a parte de dança de salão e os ritmos específicos, né? Aí aqui eu posso deixa eu dar uma olhada. Aqui ele me dá mais opções, mais específico ainda. Tá? Então tem que ver o que ele está te oferecendo. Você pode trabalhar em cima disso ou simplesmente ficar só no que eu falei. Idiomas já falei, já passou. Salvar público, né? Aí aqui eu dou um nome, né? Teste. O que significa? Aqui ele me mostra tudo, ó. Então vamos lá. Olha lá, Vila Gilda mais 10 km, a idade. Aí aqui, pessoas que correspondem a interesse. Qual que é o interesse? Pessoas que procuram sobre esses interesses. Também correspondam a esse interesse. O Advanced eu deixei desativado, tá? E aí depois, se for o caso, ele vai te oferecer e você vai ver se é importante. O que é o Advanced? Muitas vezes tem alguém que talvez começou a procurar sobre forró, por exemplo, mas a pessoa não costumava procurar sobre forró. E aí o sistema vê que aquela pessoa pode ser importante para o seu anúncio e começa a mostrar também para aquela pessoa, se você deixar o Advanced marcado,
tá? Então depende da sua região, talvez seja legal. Salvar, salvei, então pronto. Aqui já tenho o meu público teste gravado. Beleza, posicionamento não precisa avançar. Aqui eu mudo de novo, ó, teste. Aí aqui eu posso criar um anúncio, mas como a gente fez o anúncio lá no Facebook, já fez um post lá, eu vou usar o que está lá. Então eu vou fazer isso, ó, usar post existente. E aí eu vou um pouquinho mais para baixo. E aí aqui ele já está me dando um post, que foi o último que eu tinha postado lá. Alterar post. Aqui eu tenho do Instagram e tenho do Facebook. Eu vou lá no Facebook. E aqui eu posso escolher um post, ó. Vamos escolher esse aqui, que é do aniversariante, do baile. Continuar. Aqui ele já inseriu. Aí se eu descer um pouquinho aqui, ó, que ele está me mostrando como é que vai aparecer os anúncios e aonde vai aparecer. Então aqui no Instagram, eu escolhi do Facebook, ó, mas aqui ele já está mostrando como vai aparecer no Instagram, tá? E aqui vai carregando, ó, me dá todas as variações possíveis, tá? Texto principal, você não precisa mexer. Se você fez o texto direitinho lá no seu post, ele vai usar aquele texto, tá? Ou se você quiser alterar, você altera, tá? Mas eu não vejo necessidade. Continuei descendo aqui, nada disso a gente precisa mexer, tá? Vou lá. Aí aqui, isso aqui é importante, o modelo da mensagem, ou seja, quando a pessoa entrar lá no seu anúncio, o próprio sistema já dá uma mensagem para ela mandar para você. Então é legal você configurar isso aqui, uma saudação, e você pode colocar respostas já. Então a pessoa de repente, eu quero saber sobre a aula de forró, né, na saudação, aí você já pode responder para ela aqui. Então você pode configurar aqui, é só colocar editar e configurar a sua resposta. Eu vou usar usar existente, que são algumas que eu já costumo fazer. Então ele vai me dar aqui, ó, a minha saudação que eu fiz da última vez, olha. Então quando a pessoa clicar, vai aparecer no WhatsApp dela isso aí, ó, diga como podemos ajudar você. E aí automaticamente já aparece essa resposta para ela, ó. Só que esse aqui é sobre um curso de formação, então eu quero editar, vou editar. Aí eu venho aqui eu deixo a saudação, né? E aí eu venho mais para baixo, ó, pergunta 1, como se a pessoa estivesse perguntando para mim. Então o sistema dá essa opção para ela usar a própria mensagem. Então pergunta 1, gostaria de saber mais sobre o curso de formação. Não é o curso de formação, então vou colocar aqui sobre o baile dos aniversariantes, ou seja, como se a pessoa estivesse usando essa frase para perguntar para mim. E aqui eu posso colocar uma mensagem automática, ou seja, se a pessoa perguntar sobre o baile, usar essa frase, o sistema já responde para ela: vamos colocar aqui, fazer sua reserva, solicite nossa chave Pix, por exemplo, tá? Então essas que vão ser a mensagem que o próprio sistema vai fazer. Aí vai mandar isso tudo para mim quando a pessoa clicar lá, e aí eu mando a chave Pix para ela. Ou eu poderia já colocar aqui, minha chave Pix é tal, mande para cá, né? E aqui mostra como ficou, ó. Tá vendo aqui quando a pessoa clicar lá no WhatsApp, ele já vai abrir com isso, ó. E aí já tá dando a opção para a pessoa aqui dar respostas, ó. Aí a pessoa aceitou isso aqui, pronto. Ela não precisa digitar nada, nem eu. Ela só aceitou o que eu já solicitei, porque é referente ao anúncio, claro. Você não pode pôr uma pergunta
que a pessoa poderia estar fazendo para você, que não tenha nada a ver com aquele anúncio que você está fazendo, tá? E aqui você salva, e aí pronto, ficou gravado. Aí se você vir aqui, ó, esses são os anúncios. Destino é o que a gente acabou de configurar, certo? No WhatsApp, olha como é que fica. A pessoa recebe essa mensagem, ó, aparece para ela põe lá para mandar e eu vou receber isso aqui, ó. Tá vendo? O que eu já configurei. E aí eu já configurei a resposta. Então, se ela aceitar isso, aquela resposta do Pix também já vai entrar. Não aparece aqui, mas já vai entrar. E aí aqui é só eu colocar publicar. Pronto. Então aqui ele já entrou aqui no sistema, tá? Ele está carregando tudo, pronto, olha lá, em processamento. Como eu coloquei para ele ir às 20 horas só, então ele daqui a pouco ele vem aqui na campanha e vai colocar aqui ativo, mas aguardando, tá? Ele vai colocar como, tá vendo que aqui não aparece porque não está ativo, mas aqui ele já aparece. Olha lá, programado em processamento, ou seja, programado. Como eu não quero fazer essa divulgação, eu vou excluir. Simplesmente clico aqui, ó, certo? E vou excluir. Aqui ele não me dá essa opção porque eu tenho que vir numa programação. Então aqui quando ele me aparecer aqui, eu consigo clicar nele e deletar. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo esse aqui? Aí eu venho aqui, ó, se eu clicar aqui, eu excluir. Então ele vai me excluir e não vai rodar esse anúncio. Tá? Ou vocês têm a opção daqui dessa bolinha, né? Se eu clicar nessa bolinha, ele desativa o anúncio também. Tá vendo? A campanha está ativa. Se eu clicar aqui, vai desativar a campanha. Então é muito simples eu deixar rodar diariamente e depois chegar lá e desativar, simplesmente desativar, que daquele dia em diante eu não quero mais. Certo? É isso. E aí depois você vai controlar ali pelo relatório de anúncios, né? Além daqui você pode ir pelo relatório, se você quiser. Vamos deixar carregar. Aqui ele começa a me dar os relatórios. Você vai pesquisar qual título, tudo. Mas assim, eu uso mais aqui, ó. Quer ver? Ó? Campanhas. Aqui ele cria um relatório que ele baixa o relatório, né? Não tem necessidade. A não ser que você tem que apresentar isso para uma outra pessoa, né? Você monta isso e aí para uma outra pessoa e precisa mandar para ela. Assim. Aqui eu tenho 3 campanhas ativas, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Passei por cima, ele me tem ver gráficos, editar, se eu quiser mexer alguma coisa na campanha, se eu quero duplicar a campanha, refazendo ela com alguma outra informação, ou mesmo mudar alguma coisinha só. Então se eu clicar em ver gráficos, ele vai abrir a campanha, e aí ele me dá aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Nos últimos 30 dias eu tive 101 conversas ativadas sobre esse anúncio, ou seja, 101 pessoas mandaram mensagem para mim, ou que já seriam os leads, né, que falam. Cada conversa me custou R$1,77 e eu investi R$178 para conseguir 101 pessoas perguntando sobre o meu trabalho. Então, assim, é muito pouco, né, gente? Você gastar R$178 durante 30 dias para alcançar 101 pessoas,
Então, assim, só não faz quem não quer mesmo, tá? Quem não quer evoluir, essa é a verdade. Então, aí eu vou no último aqui, só para vocês terem uma olhada, ver uma outra coisa aqui. Então aqui ele está me mostrando os resultados diários, ó, certo? Homem e mulher, ó. Então aqui eu tive 15 homens e 19 mulheres entre 35 e 44 anos, né? Isso foi o resultado, né? Aí aqui eu tenho impressão, que é outra coisa, para vocês terem uma ideia. 3.000 esse dia aqui, ó, nós tivemos 3.000 impressões do meu anúncio para mulheres e 1.589 para homens na faixa de 45 a 54 anos. Lembra que eu falei que mesmo eu não programando para pessoas abaixo de 24 anos vai aparecer? Tá vendo aqui, ó? Apareceu um pouco, ó, para 18 a 24, ó. E apareceu também um pouco para pessoas acima de 64 anos, ó lá. Então, mesmo assim, ele ainda continua divulgando, mas ele não dá o foco dentro do perfil do público que eu estou procurando. Ele vai dar o foco no perfil do público que é daqui, ó, de 25 a 64. Tá? Então, aqui é um outro anúncio que eu fiz, né? Que isso aqui já está rodando, tá vendo? Aí aqui mostra o Instagram, como ele apareceu no Instagram, nos stories do Instagram. Aqui no feed do Facebook. Aqui ele cria um videozinho automaticamente, ó, no stories do Facebook. No Marketplace, quando a pessoa está comprando alguma coisa, aparece lá do ladinho, né, o anúncio. No perfil do Instagram, ó, no Reels. Ele aparece em um monte de lugar, né? Então é isso que vocês têm que ver, gente, ó. 101 pessoas entraram em contato comigo através do meu anúncio, perguntando sobre aulas. Eu investi só R$ 178,81 nos últimos 30 dias, certo? E ficou um custo de R$ 1,77. Se você for mandar fazer um panfleto, sai muito mais caro do que isso, tá bom? Então aí foi a explicação sobre o ADS, né? A central, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu colocar aqui, isso aqui, ó. ADS Manager do Facebook, tá bom? Aqui você tem dos laterais aqui a configuração de cobrança e pagamento. Você tem que ter um cartão de crédito ou você pode pagar com Pix, né? Você pode inserir o dinheiro, em vez de você colocar cartão de crédito, você pode inserir. Eu uso cartão de crédito, tá? Mas eu já usei Pix também. Então eu mando quero gastar R$200 nessa campanha. Então eu mando um Pix de R$200, ele vai consumindo ali até acabar o dinheiro, né? Entendeu? Aqui eu tenho, ó, o meu saldo atual até agora, tá? Beleza? O quanto eu gastei, essas coisas todas, tá? Que aí não preciso ficar nem mostrando isso aí. Tá bom, gente? É isso aí. Agora é com vocês. Faz a coisa funcionar. E aí, lembrando que a guia lá do CRM, do outro vídeo, então essas 101 pessoas, deixa eu aumentar aqui agora. Vou mudar aqui, espera um pouquinho. Essas 101 pessoas que teve nos últimos 30 dias, o que eu fiz? Eu peguei e salvei elas lá com um código, né? Que seria a lista 16. Então essa lista 16 entra na minha central de relacionamento e ali uma vez por semana eu mando uma mensagem para esse pessoal. E aí, né? Ou eu falo sobre baile, ou eu falo sobre um curso, ou eu falo sobre uma aula, ou falo de algo que vai acontecer no futuro, né, uma excursão, né, ou lanço uma promoção e assim vai indo. Então é importante você ter aquele CRM também com você
para mandar mensagem, ou cria uma lista de transmissão, pelo menos. Não tem o CRM, Renato. Cria uma lista de transmissão gratuita ali no Facebook não, no WhatsApp, e manda para essas pessoas. Eu salvei todas. Dá um trabalho, mas é isso, gente. Eu não fico sem trabalhar, pelo contrário, eu tenho restrição de horário, tá bom? Me fala aí o que vocês entenderam, se conseguiram criar uma campanha para vocês, se deu resultado. Meu, R$ 5,62. Faz um teste durante uma semana. Talvez na primeira instância você não tenha um bom resultado, porque você está ainda sentindo como fazer as configurações certas. Aí você vai avaliar, mas por que eu não tive um bom resultado? Você tem que voltar lá naquelas palavras-chave, analisar a palavra-chave, analisar aquele público, se veio da idade certa que você queria. Aí de repente você vai ver que está vindo muita gente de 18 anos, que não é o seu público. Por quê? Você esqueceu de configurar que você não queria de 18 anos. Você queria a partir de 25, por exemplo. Então você tem que rever ali as suas configurações. Beleza? Um abraço, gente. Até mais.